Olá, professora. Olá, professor. Eu sou a Fátima, PCNP de Língua Portuguesa, e aqui comigo... Eu sou a Shirley Mayumi, PCNP de Matemática. Nós vamos apresentar uma videoaula sobre sondagens de língua portuguesa e matemática. Isso mesmo, Shirley. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre sondagem diagnóstica em língua portuguesa e matemática, o que consideramos uma prática imprescindível ao professor dos anos iniciais, dos anos finais e também os professores do ensino médio. Por quê, Shirley? Porque considera-se que o processo de alfabetizar ele contribui para o avanço dos sujeitos, crianças, jovens e adultos no domínio da leitura, da escrita e da resolução de problemas. Afinal de contas, todo professor é alfabetizador, ou deveria ser, não é, Shirley? Com certeza, Fátima. Independentemente do componente curricular que o professor leciona ou do nível educativo com o qual trabalha, todos nós devemos contribuir com a alfabetização dentro da nossa área de conhecimento. Mas, Fátima, qual a relevância das sondagens diagnósticas na alfabetização? A sondagem diagnóstica ela é uma prática fundamental para o levantamento daquilo que o aluno sabe e daquilo que o aluno deveria saber sobre o sistema de escrita alfabética e também sobre a alfabetização matemática, não é isso? Com certeza. Verdade, Fátima. E por falar nisso, essa videoaula tem por objetivo orientar sobre a realização de sondagem diagnóstica com alunos com dificuldades de aprendizagem, em leitura, escrita, resolução de problemas dos alunos dos anos finais do ensino fundamental e dos alunos do ensino médio, pois é grande o número de alunos que apresentam dificuldades relacionadas à leitura, à escrita e à resolução dos problemas, tanto nos anos finais quanto no ensino médio, não é isso, Fátima? Isso mesmo, Shirley. Essas dificuldades, elas preocupam professores das diversas áreas do conhecimento, né? Muitas vezes o professor não sabe como iniciar uma intervenção e a sondagem ela vai contribuir para que o professor levante aquilo que o aluno sabe e o que ele não sabe, para que ele possa elaborar essas intervenções pontuais. O que significa mesmo sondagem, Fátima? Bem, Shirley, no caso da língua portuguesa, a sondagem é um dos recursos de que o professor dispõe para reconhecer qual é a hipótese de escrita em que o aluno se encontra e também para saber o que ele sabe sobre o sistema de escrita alfabética de uma forma geral, né? Além disso, ela traduz um momento no qual o aluno tem a oportunidade de refletir sobre aquilo que escreve, com a ajuda do professor, efetivamente, né? Shirley, eu vou falar em língua portuguesa basicamente de dois tipos de sondagem. A primeira delas é a sondagem de lista. A segunda é a sondagem de reescrita. Vamos ver? Sondagem de lista é realizada com alunos que possuem escrita não alfabética ou com alunos que possuem escrita com muitos problemas ortográficos. A sondagem de reescrita é aconselhável que seja realizada com alunos que possuem escrita alfabética. E no caso da matemática, Shirley, como é que esse recurso? No caso da matemática, Fátima, a sondagem é um recurso utilizado para verificar a capacidade do aluno usar a informação para raciocinar, pensar criativamente e para formular problemas, resolvê-los e refletir criticamente sobre eles. Ele analisa também até que ponto os alunos integraram e deram sentido à informação, se conseguem aplicá-la em situações que requeiram raciocínio e pensamento criativo, e se são capazes de utilizar a matemática para comunicar ideias. Como podemos realizar a sondagem em língua portuguesa, Fátima? Bem, Shirley, primeiramente tratarei da sondagem de lista e em seguida abordarei a sondagem de reescrita, né? A sondagem de lista ela pode ser realizada de duas maneiras diferentes. E quais são essas duas maneiras, Fátima? Bom, na primeira delas, o professor pode solicitar uma lista de palavras que envolva uma escrita espontânea dos alunos, sem o apoio, necessariamente sem o apoio de fontes escritas. Ela pode envolver a escrita de uma frase ou não. Que tipo de lista seria essa, Fátima? Bem, Shirley, o professor pode solicitar uma lista de jogos, uma lista de meio de transportes, uma lista do meio ambiente, uma lista de animais, até mesmo uma lista de personagens de games. Nesse caso, Shirley, todo professor pode contribuir para o levantamento daquilo que o aluno sabe ou não sobre o sistema de escrita. Imagine, por exemplo, o professor de geografia pode solicitar uma lista com o nome das cidades, das regiões, dos países. Né? Isso pode ser o professor do sexto ao ensino médio, ao terceiro né? ano do ensino médio. A observar se o aluno tem alguma dificuldade relativa à alfabetização, o professor pode ajudar os demais colegas com essa lista espontânea de palavras. E o segundo tipo de lista?
Bom, o segundo tipo de lista, ele exige alguns critérios específicos, para os quais o professor deve olhar com um certo cuidado, né? Essa sondagem, ela necessariamente deve ser seguida da leitura feita pelo aluno. Então, o professor vai ditar uma palavra, em seguida ele solicita ao aluno que faça a leitura dessa palavra. É por meio dessa leitura que o professor vai observar se o aluno estabelece relação entre aquilo que ele escreve e aquilo que ele lê em voz alta. Ou seja, ele vai observar se o aluno estabelece relação entre a fala e a escrita. Fátima, nesse caso, quais são os critérios que o professor utiliza para a escolha dessas palavras? Bem, Shirley, o primeiro critério diz respeito ao conhecimento que os alunos devem ter sobre as palavras. Elas devem, em primeiro lugar, fazer parte do cotidiano dos alunos. O professor precisa tomar esse cuidado. Não pode selecionar palavras que sejam de difícil conhecimento do aluno, porque ele vai ter dificuldade mesmo. Então, ele seleciona aquelas palavras que fazem parte do cotidiano dele, porque aí o aluno pode refletir sobre a escrita da palavra, que é esse o objetivo, né? Mas o professor precisa ainda tomar cuidado que essa escrita não pode ser de palavras que o aluno saiba de memória. Já o segundo critério, ele diz respeito à quantidade. O professor precisa contemplar uma lista de palavras que variam na quantidade de letras, abrangendo palavras polissílabas, trissílabas, dissílabas e monossílabas. Fátima, como nós estamos falando que essa sondagem ela pode ser feita para o aluno do 6º ou 9º ano e até o ensino médio, seria bom você falar, comentar, o que seriam essas palavras polissílabas, dissílabas? Claro, Shirley. A palavra polissílaba é aquela que possui 4 sílabas ou mais. A trissílaba possui 3 sílabas. A dissílaba, 2. A monossílaba, 1 sílaba. E aí, é importante essa sua pergunta, né? O professor ele precisa, nesse caso, iniciar o ditado pela palavra polissílaba. Então, ele vai iniciar da polissílaba, em seguida a trissílaba, depois a dissílaba e, por último, a monossílaba. Isso. Esse cuidado ele deve ser tomado porque as crianças que escrevem segundo a hipótese da quantidade mínima de letras, elas podem se recusar a escrever caso o professor inicie a sondagem pela palavra monossílaba. Então, por exemplo, se o professor vai ditar uma lista de animais e ele começa pela palavra cão ou pela palavra rã, o aluno pode se recusar a escrever considerando que é muito pequena essa palavra. Exatamente, Shirley. Fátima, o professor deve ter algum cuidado com as vogais? Ótima pergunta, Shirley. É importante que o professor evite palavras que repitam as vogais, pois isso também pode levar o aluno a entrar em conflito sobre a escrita da palavra, né? Por causa da hipótese de variedade. Ele pode também se recusar a escrever. Você poderia dar um exemplo para nós? Claro, Shirley. Vamos ver. Observem, professores, nós selecionamos uma lista de palavras que se inicia pela polissílaba. São palavras do cotidiano dos alunos, que eles conhecem, obviamente, e nós começamos pela palavra mortadela. Observe que a palavra mortadela ela tem 4 sílabas, portanto, é uma polissílaba. Então, professor, dita primeiro a palavra mortadela e depois ele vai ditar na sequência a palavra trissílaba, que é a palavra presunto. Depois a palavra queijo. Depois a palavra pão. E por último, ele pode, por exemplo, ditar uma frase. Carlos comeu queijo. Fátima, eu percebi que na frase você utiliza uma das palavras da lista. Por que isso? Bom, Shirley, a sua pergunta ela é muito importante e muito pontual. É preciso garantir que uma palavrinha da lista se repita para que o professor possa verificar quais são os procedimentos que o aluno utiliza para escrevê-la. Será que ele vai recorrer à lista de palavras para escrever a palavra novamente como ele escreveu na lista anterior? Então, é importante que o professor repita uma das palavras da lista. Além disso, Shirley, uma questão que nós estávamos nos esquecendo de dizer aqui, todas as vezes que o professor for fazer uma sondagem de lista, também é muito importante que ele peça para o aluno fazer a lista numa folha de sulfite, uma folha não pautada e que ele possa utilizar o lápis. E ele pode escolher se ele vai usar a letra cursiva ou se ele vai usar a letra de forma. O importante nesse momento é levantar aquilo que o aluno sabe sobre o sistema de escrita alfabética. Vamos ao próximo exemplo então, Shirley? Vamos. Olha só, professor, aqui nós selecionamos uma lista de palavras
de jogos. E nós começamos, mais uma vez, como dissemos anteriormente, pela palavra polissílaba. Observe: patinação, futebol, xadrez, pá. E a frase: Francisco joga futebol. Aí você usou a palavra futebol da lista, né? Isso mesmo, Chile. Foi para garantir ao professor a observação de quais procedimentos o aluno utiliza para escrever a palavra, para repetir a palavra que estava na lista, né? E o terceiro exemplo, professor, como vocês podem ver no PowerPoint, é uma lista de animais. Observe: dinossauro, formiga, onça e rã. E a frase que pode ser solicitada aos alunos é a seguinte: Carlos tem uma coleção de dinossauros. E novamente a presença de uma palavra da lista. Isso. Shirley, eu também gostaria de chamar a atenção ao professor que quando ele for fazer a sondagem, ele não pode ditar as palavras de forma silabada. Ele deve fazer a leitura das palavras direta, a palavra inteira, a palavra completa, para que o aluno não escreva silabado. O aluno precisa ter a noção da palavra inteira. Então, dinossauro e não dinossauro. Formiga e não formiga. Onça e não onça. Então, tomar bastante cuidado com a pronúncia da palavra ao ditar a palavra na sondagem de lista. E quanto à sondagem de reescrita, Fátima, como pode ser realizada? Bem, Shirley, a sondagem de reescrita ela é aconselhável a alunos cuja escrita seja alfabética. E para a realização desse procedimento, por exemplo, o professor pode ler uma fábula. Ele pode, depois, em seguida, ter garantido que o aluno tenha compreendido a história como um todo, né? Fátima, se a história for familiar, ela interfere positiva ou negativamente sobre a reescrita do aluno? Bom, Shirley, a sua pergunta é muito boa. É aconselhável que seja, sim, uma história familiar aos alunos. O fato de o aluno conhecer o enredo, ele contribui positivamente para a reescrita, uma vez que o que está em jogo nesse momento é o levantamento do que o aluno sabe ou daquilo que ele precisa saber sobre o sistema de escrita da língua portuguesa, né? Certo. Isso também permite ao professor pensar em quais intervenções ele vai fazer em seguida. Shirley, como eu não sou da área da matemática, você poderia me explicar como pode ser realizada uma sondagem em matemática? Fátima, o exemplo que eu vou apresentar aqui serve tanto para os anos finais quanto para o ensino médio. Lembrando que no início de 2014 foi aplicada uma sondagem de matemática para os sextos anos, envolvendo o princípio aditivo e multiplicativo. E muitos professores aplicaram essas situações e problemas em todos os segmentos em que eles lecionavam. Eles se surpreenderam com a dificuldade desses alunos na resolução desses problemas. Então, isso reforça que o caminho mais indicado para identificar os saberes dos estudantes é propor situações e problemas, pois são desafios que obrigam os alunos a mobilizar o conhecimento que eles possuem para resolver determinada tarefa. Shirley, e que conteúdos poderiam ser avaliados numa sondagem? Conta pra gente. Há diversos conteúdos, Fátima, que podem ser avaliados no sexto ano, como, por exemplo, a leitura, a escrita de números, a compreensão de gráficos e tabelas, resolução de problemas e estratégias de cálculo. O ideal não é levantar tudo que os alunos sabem de uma só vez, e sim planejar uma atividade específica sobre cada tema no início do trabalho com ele. Você pode dar um exemplo deles, Shirley, por favor? Sim, eu vou utilizar como exemplo a resolução de problemas. Então, o que o professor precisa saber? Quais são os procedimentos que os estudantes utilizam para resolver problemas que envolvam as diferentes operações e também se eles identificam os cálculos a empregar em cada caso. Como é que o professor pode avaliar isso, Shirley? Bom, ele pode começar selecionando uma questão para cada tipo de operação que deseja avaliar. Por exemplo, para checar se a turma resolve problemas de divisão que envolvem a análise do resto, ele pode apresentar o seguinte enunciado. Vamos ver? Vamos, claro. Quantos ônibus são necessários para transportar 237 pessoas em veículos com capacidade para 32? Nesse momento, Fátima, o professor não deve se preocupar se o aluno sabe desenvolver, mas se ele consegue ler e compreender o problema. E no caso da adição, Shirley, como é que fica? Já na adição, ela pode ser avaliada com esse desafio. Vamos ver? Pedro participou de 2 partidas de um campeonato.
Na primeira, perdeu 24 pontos. Na segunda, não se lembra do que aconteceu, mas sabe que no fim ficou com 10 pontos. O que ocorreu na segunda partida? Pedro ganhou ou perdeu? Quantos pontos? Qual a relevância, Shirley, desse procedimento? Fátima, é muito importante que os professores não revelem as operações envolvidas e peço que os estudantes registrem suas estratégias para ver o que eles pensaram. Porque mais do que verificar se eles dominam a técnica operatória, o professor pode observar se entendem o enunciado e quais conhecimentos utilizam para chegar à resposta final. É isso aí, Shirley, muito bem. Eu aprendi como se faz uma sondagem diagnóstica em matemática. E eu, Fátima, aprendi a fazer uma sondagem em língua portuguesa e esperamos ter contribuído com o trabalho dos professores na compreensão de como realizar uma sondagem diagnóstica, ponto de partida para as intervenções no processo de alfabetização. Com certeza, Shirley. Nós agradecemos a atenção de todos e até uma próxima. Até a próxima.